Olá, caros alunos, estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de Economia Monetária e Financeira, dando continuidade aí à nossa aula 4, né, o Banco Central, os mercados monetários de crédito e de câmbio. Então hoje a gente vai falar sobre o mercado de câmbio, tá? Nosso objetivo aqui não é dar uma explanação geral sobre o mercado de câmbio e aprofundar todos os seus conceitos e, enfim, de modo amplo, né? Nosso objetivo aqui, vou dar uma visão mais básica aí do mercado de câmbio, e o nosso interesse aqui é que vocês tenham alguma noção do funcionamento desse mercado e a sua relação e o seu impacto sobre o mercado monetário, que é o foco da nossa disciplina, tá? E, consequentemente, sobre as ações do Banco Central lá com a política monetária, ok? Então a gente vai usar para essa aula, né, a bibliografia principal indicada, Mercado Financeiro Brasileiro, de Carrete Tavares, o capítulo 4, tá? Mercado de câmbio. Mas vocês também podem dar uma olhada nos livros aí, nos manuais de mercado financeiro que foram indicados aí para outras aulas. Eles também contêm aí longos capítulos sobre o mercado de câmbio, tá? Não estou indicando diretamente, exatamente porque esses manuais de mercado financeiro, eles têm capítulos, né, de mercado de câmbio muito extensos e muito bem detalhados, né? Não é nosso objetivo aqui, tá? O Carrete Tavares já dá uma boa noção, e o que eu gostei desse capítulo 4 desse livro é que ele vai bem em cima do que a gente precisa, tá? Que é ver esse impacto sobre o mercado monetário, tá? E a atuação do Banco Central em termos de política monetária e cambial ali, uma afeta a outra, tá? Ademais, isso também afeta o mercado de crédito, que a gente viu anteriormente, e, por fim, lá a demanda agregada lá na ponta, né? E a inflação, ok? Bom, então, esse antes, né, só para finalizar essa, digamos aqui, explicação inicial, né? O objetivo do capítulo, então, objetivo da aula. Então, por que então a gente falar mercado de câmbio nesse momento, né? Porque mais à frente a gente vai tratar de regimes monetários, né? Tem um regime de metas cambiais. E logo na sequência aqui da aula 4, fechando, a gente vai falar dessa atuação mais detalhada do Banco Central no mercado, com seus instrumentos ali no mercado monetário. Então, eu estava sentindo falta, os alunos sentiram falta de uma revisão, um detalhamento um pouco melhor sobre como funciona o mercado de câmbio e essa relação, tá, gente? Então, agora sim, uma introdução, né? O mercado de câmbio, como vocês já conhecem, desde a disciplina de introdução à economia e das demais disciplinas da área de macro, né? Macro 1, macro 2. Macro 3 a gente fala um pouco menos, né? Mas macro 1, macro 2, vocês veem essa questão cambial, né? Na macro 1, a questão, né, do balanço de pagamentos, né? E na macro 2, lá nos modelos IACLM, BP, né? Então, tem essa questão cambial já, então vocês já têm uma noção, tá, de mercado de câmbio. Mas a gente precisa aqui uma visão um pouco mais institucional que eu estou dando a essa disciplina nesse início. Então, essa visão mais assim, quem faz o quê, né? Quem é responsável pelo quê, né? Então, o mercado de câmbio, como vocês já sabem, ele é onde faz a operação de compra e venda de moedas estrangeiras, né? Alguns exemplos aí de transações, né, que geram compra e venda de moeda estrangeira, né?
Então, sempre tem uma transação do lado real, que vai gerar uma transação ali no lado monetário ali, do mercado de câmbio. Mas também tem transações de compra de títulos, né, para investimento, ações, que também geram troca de moedas, né, essa operação com moedas, tá? E aí você não envolve o lado real, ok? Só o lado realmente monetário e financeiro, né, digamos assim, tá? Então, os exemplos clássicos, né, importadores que demandam dólares para poder pagar pelas suas importações, exportadores que vão converter seus dólares em reais sempre que possível, né, já que é uma necessidade, né, a gente já vai falar mais à frente que no Brasil a gente não é permitido usar o dólar, né, internamente para fins de consumo e investimento interno, né? E empresas multinacionais que remetem, né, capital para sua matriz, ou vice-versa, a matriz que remete lucros e dividendos para a sua matriz no exterior, ok? Então, ou da matriz para filial, né? Então aí seria um investimento direto aí dentro do país, né? Então precisa converter dólares em reais para poder chegar e fazer isso, e vice-versa. Então, né, quando a filial obtém lucros e quer remeter para o exterior, ela precisa converter esses reais em dólares para poder remeter esse lucro lá para o exterior. Ok, gente? Então são alguns exemplos, né? Então o Bacen, né, o Banco Central, o BCB, como vocês melhor preferirem, age no sentido de regular o fluxo, tá? E o estoque de reservas internacionais, tá? Então, tanto o fluxo, então o fluxo ele é dado por essas questões de exportações, importações, investimentos diretos, investimentos em portfólio, tá? Isso tudo vai intensificar o fluxo, então se ele quiser regular o fluxo, ele vai ter que, de certa forma, regular essas transações. Por leis, incentivos ou desincentivos, né? Depende aí se ele quer aumentar o fluxo ou diminuir o fluxo. Já o estoque de reservas, aí é uma decisão dele de estar adquirindo esses dólares, comprando esses dólares, esse excesso de dólares, ou está ofertando aí uma escassez de dólares ali no mercado, tá? As necessidades aí dos agentes nacionais aí, ok? Então todas as operações do mercado cambial são registradas, reguladas e fiscalizadas pelo Bacen, tá? Então nada pode ser feito sem ter autorização, registro, né, legal, está dentro das regras estipuladas pelo Banco Central, tá, gente? E ele então fiscaliza para ver se estão cumprindo as regras e se a instituição está devidamente registrada, ok? A movimentação em si de divisas também é fiscalizada pela Receita Federal. Tá, gente? Então, a Receita também fica em cima. Então, mas aí a diferenciação é que o Banco Central trabalha mais em nível agregado, enquanto a Receita cuida do nível micro, ou seja, individual, fiscalizando cada agente se eles não estão cometendo algum tipo de crime contra o sistema financeiro, tá? Então, essas movimentações são registradas no sistema de transferências e reservas, aí, administrado pelo Bacen, só a título de curiosidade, né? Então, basicamente, o mercado cambial se divide em mercado primário e mercado secundário. No mercado primário é onde atuam as empresas importadoras, exportadoras e também os turistas. Então,
tanto os turistas brasileiros que vão ao exterior e aí demandam dólares, quanto os turistas estrangeiros no Brasil que estão demandando reais, né? Então, eles não podem chegar aqui, né, legalmente, né, e gastar diretamente seus dólares ou qualquer moeda estrangeira diretamente. Claro que ali, né, na, na relação ali do dia a dia, vamos dizer assim, né, sempre tem alguém que acaba ali aceitando os dólares, né? A gente não tem ali um policial, um fiscal da Receita para ficar vigiando as pessoas o tempo todo, né? Mas assim, legalmente, né, dentro das regras, dólares não podem ser usados, tá, gente? Para dentro do país, ok? Pelos turistas. Então eles têm que chegar aqui e convertê-los em reais. Então esse é o mercado primário, onde se realiza essas operações, né, de trocas de dólares. Estou falando sempre dólares, tá, gente? Mas qualquer moeda estrangeira, porque o dólar ainda é a moeda mais forte do mundo, internacional. Ok? As operações do mercado primário alteram o estoque, tá, de moeda estrangeira, a gente vai detalhar isso mais à frente, constitui as reservas cambiais do país, ok? A gente vai detalhar isso. Já o mercado secundário, também chamado de interbancário, é onde os bancos e corretores negociam entre si as divisas contratadas junto ao mercado primário. É soma zero por quê, né? A diferença do mercado primário. Lá no mercado primário, por exemplo, se você tem se você tem exportadores, vai ficar mais claro mais à frente no exemplo que eu coloquei, mas você tem exportadores recebendo muitos dólares e o Banco Central não garante a compra desses dólares, os bancos também não necessitarem desse excesso de dólares, então os exportadores vão acabar ficando com excesso de dólares depositados nas suas contas lá no banco. Mas a gente vai ver como é que isso se resolve, tá, gente? Mas aqui só a princípio pra vocês entenderem. Então isso acaba aumentando a reserva de dólares nessa transação, ok? Então no mercado primário houve um impacto sobre as reservas de dólares. Seja o que fica com os exportadores, seja o que fica pelos bancos, ou seja o que fica lá com o Banco Central, ok? As reservas de dólares vão aumentar. Então foi isso que foi dito no slide anterior. Aqui não vai aumentar por quê? Porque aqui é o simples troca das reservas de então vamos lá, um banco detém ali 2% das reservas de dólares. Aí ele pega 0,5% dessas reservas e transfere por uma corretora que tinha 1%. Então essa corretora agora vai ficar com 1,5% e o banco com 1,5%. Então a soma continua sendo 3%, né? Então não vai mudar esse nível de reservas, ok? Não houve entrada ou saída de dólares, ok? Isso que importa. Bom, entretanto, aí por refletir as expectativas, tá, aqui acaba impactando sim a cotação, tá, gente? Porque se há uma demanda muito forte de instituições que estão com déficit aí de dólares para outras, isso vai sinalizar aí para o mercado uma necessidade aí, uma carência, mesmo que não seja no presente, mas para o futuro aí uma carência de dólares no mercado, por exemplo. Um exemplo, né? Então isso pode já no presente começar a influenciar aí a cotação da moeda, ok? Nesse sentido. Então no Brasil não é permitido, como eu já adiantei um pouco, né? Agora detalhar melhor, não é permitido você utilizar dólar internamente e nem mesmo manter depósito, tá? Isso, só fazer uma ressalva aqui, então vamos lá, não é permitido,
você usar dólar para transações no mercado real brasileiro, então, comprar alguma coisa em dólar, ok? Não é permitido. Seja consumo, investimento, então não é permitido dentro do Brasil você usar o dólar. Existem economias dolarizadas e existem economias em que o dólar é a moeda, até a moeda oficial, ok? Mas no Brasil não se permite. Até então também não se permite contas dentro do país em dólares. Mais à frente também a gente vai detalhar isso, no próximo slide já, que essas contas, ela já está aqui, né? Desculpa, o segundo ponto ali. Essas contas elas são mantidas no exterior. Okay? Então é uma conta mantida no exterior, no chamado banco correspondente, tá aí, que fica de posse aí desses dólares, ok? Dos seus dólares, do dólar do exportador, por exemplo. Então, não chega nem a entrar no país esses dólares, ok? Só aí fazer uma ressalva é que está em tramitação, né, um novo marco legal do mercado de câmbio. E nesse marco legal ele vai permitir que algumas instituições bancárias, corretoras de câmbio e outros possam ter contas em dólares dentro do país, ok? Mas na última vez que eu olhei, acredito que está em tramitação, tá? Então agora a gente vai ver o exemplo aí de uma operação, né, no mercado cambial de fato, né? Então aqui uma operação de uma empresa exportadora. Então tá aqui a empresa exportadora, ela vendeu o seu produto no exterior, ok? Então ela tem que receber lá da empresa importadora, em um outro país, dólares, né? Esses dólares, eles são depositados nessa conta desses chamados bancos correspondentes. É uma conta mantida no exterior, tá? E aí a empresa exportadora ela fecha aqui um câmbio, ok? Fecha aqui um contrato de câmbio com o banco aqui dentro do país, tá? Certo? Tudo isso registrado e fiscalizado pelo Banco Central. Então ela fecha esse contrato de câmbio, então, e aí este banco processa essa conversão aqui de dólares em reais. Então esse banco, que é um banco brasileiro, que tem essa conta lá no correspondente lá no exterior, fica com os dólares lá naquela conta no exterior e a empresa exportadora recebe em reais, ok? A operação com importadora é diferente, né? É o inverso, né? Então, a importadora, né, importadora, desculpa, compra seu produto lá no exterior, tá? Então, ela precisa de dólares, também tudo fiscalizado pelo Banco Central, ela precisa de dólares. Então, esses dólares estão numa conta lá no exterior, tá? Porque essa empresa aqui, exportadora do exterior, ela quer receber em dólares e não em reais, tá? Então esse o banco vai fazer a conversão, vai tirar lá da conta lá no exterior, vai pagar essa empresa exportadora, mas aqui no Brasil ele vai cobrar aí da importadora, vai cobrar em reais, ok? Aí segunda taxa de câmbio aí também contratada, tá, gente? Bom, então agora sim, chegando aqui no que interessa para a gente. Então essa visão geral, então agora a gente já tem uma noção aí de como é que funciona o mercado de câmbio. Então agora a sua relação com o mercado monetário e a política do governo, política monetária e cambial. Então a política cambial é um conjunto de medidas adotadas aí pelo Banco Central visando o controle dessas reservas de moeda e das suas flutuações, como eu já tinha dito anteriormente. A política cambial adotada está fortemente ligada à política monetária. Então, e a política de crédito. Então, esse é o nosso
a nossa questão aqui, o nosso problema, tá? Então, por exemplo, quando ocorrer uma entrada muito forte aí de dólares no país, esses serão convertidos em reais, como eu mostrei lá no slide lá da empresa exportadora. Isso vai fazer com que aumente a base monetária, caia a taxa de juros, né, aumente a liquidez da economia, os bancos vão multiplicar essa moeda, conforme a gente já aprendeu em aulas anteriores, vão ofertar mais crédito, né, vão multiplicar essa moeda ofertando mais crédito, que por fim alimenta a demanda interna e a inflação. Acaba aumentando a inflação, isso no curto prazo, tá, gente? Estou falando aqui de longo prazo. No longo prazo a gente terá outros efeitos. Bom, mas por outro lado, o governo pode evitar essa flutuação dos juros, mas aí ele vai deixar o câmbio flutuar. Eu vou mostrar nos próximos slides, tá? Então, hoje, na política atual, o governo evitaria essa flutuação dos juros e deixaria o câmbio flutuar. Então, a pergunta é, quem é que flutua? Né? Quem é que flutua? Se o governo deixa flutuar a taxa de juros, que não é o que ele faz hoje, mas já fez no passado. Então, por exemplo, o Plano Real, o governo Fernando Henrique Cardoso, se estudarem economia brasileira contemporânea, ele deixava os juros flutuar, ok? E preferia segurar o câmbio, ok? Então, ele começou lá com câmbio fixo, né? E depois foi flexibilizando e adotando outros, né? Bandas cambiais, bandas... ele adotou mais as bandas cambiais, né? Ao longo do tempo. E... enfim, a gente vai ver isso na aula de regimes de metas cambiais, ok? Mais detalhadamente, não se preocupem agora. Mas, vamos botar aqui o caso extremo, o câmbio fixo. Dá um exemplo lá da empresa primeiro exportadora. Então, houve um aumento das exportações, o saldo da balança comercial está positivo. Então, você tem ali os bancos inicialmente recebendo esses dólares lá naquela conta no exterior, tá? E convertendo esses dólares em reais para os exportadores poderem ter aqui na sua conta aqui no Brasil, conforme a gente explicou lá naquele slide. Mas isso só é possível porque o BC garante aí a compra desse excesso de dólares para manter ele fixo. Então, quando o BC garante a compra desse excesso de dólares que entrou na conta lá dos bancos lá fora, ele vai segurar o câmbio vai ficar constante, ou seja, não vai mudar ali o volume de reais em comparação ao volume de dólares, tá? Então o câmbio vai ficar constante. Mas quando a gente faz isso, lá no mercado monetário, ó, o que aconteceu? A gente vai ter mais reais. Mais reais isso significa um aumento da base monetária e uma queda da taxa básica de juros. E aí todo o resto aqui vocês já viram nas aulas anteriores. Vai haver efeito multiplicador, né, porque os bancos estão ofertando mais crédito, então aumenta ali também os meios de pagamento, aumenta a demanda e inflação, ok? Provocando inflação, ok? Certo, gente? Então, isso que acontece quando a gente tem um câmbio fixo, está num câmbio fixo, digamos, muito desvalorizado, aonde você está incentivando exportações, tá? Ok? Se a gente tivesse um câmbio fixo mais valorizado, que foi o que aconteceu na época do Plano Real, do governo Fernando Henrique, aí era um câmbio fixo mais valorizado, em que estimulou as importações, aí o efeito foi diferente, ok? Então, este efeito seria o quê? Estimular as importações,
mas a gente teria um saldo da balança comercial negativo. Isso levaria a uma maior demanda de dólares pelos importadores para poder pagar por essas importações, demandando lá os bancos. Os bancos vão demandar esses dólares, né, ao Banco Central, que vai acabar se desfazendo para manter o câmbio constante, vai acabar se desfazendo aí de parte das reservas internacionais, tá? Para poder suprir aqui essa demanda dos importadores e contrapartida dos bancos, tá? Aí, de resto, vocês já aprenderam também, no mercado monetário vai acontecer o inverso, né? Aí, o Banco Central comprou esses dólares com reais, então aqui da maneira clássica, tá? A gente vai falar mais à frente que o Banco Central tem alternativas, criou alternativas para não usar reais para comprar dólares. E esse é mais só uma... Então tem mais duas alternativas para isso. Então cai ali a base monetária, eleva-se a taxa de juros, diminui ali os meios de pagamento, o crédito, a demanda cai e você controla a inflação. Esse foi o mecanismo inicial lá do Plano Real, ok? Mas o que acontece quando é a taxa de câmbio que flutua, que é o modelo atual, ok? Então hoje no modelo atual é a taxa de câmbio que flutua. Aqui no caso extremo, ela é totalmente livre, tá? A gente sabe que a taxa de câmbio, apesar de oficialmente ela ser livre, né? O governo esporadicamente, o Banco Central, né? Esporadicamente interfere nesse mercado para evitar uma desvalorização excessiva ou uma valorização excessiva, tá? Bom, então, mesma coisa, né? Os exportadores, então, uma taxa de câmbio livre muito desvalorizada, estimula as exportações, balança comercial positiva. Os exportadores eles vão ficar com esse excesso de dólares. Tá? Aqui eu dei uma forçada de barra, tá, gente? Porque assim, claro que na prática não é bem assim, eles não vão ficar com todos os excessos de dólares. O banco acaba absorvendo um pouco, mas não tudo, tá? E só que o Banco Central não vai se mover. Ele não vai deixar esse excesso de dólares lá com os bancos e na conta dos exportadores, tá? Então, quando faz isso, a gente passa a ter um excesso de dólares em relação aos reais, em relação à base monetária. Então, quando a gente tem um excesso de dólares, um excesso de reserva de dólares, em relação à nossa base monetária, a taxa de câmbio se valoriza, ok? Se valoriza. Então, a gente não vai ter impacto. Esse é o objetivo aqui do Banco Central, que não tem impacto, tá? Então, por isso ele não vai fazer política cambial, né? E exatamente para não ter impacto na taxa de juros, porque a taxa de juros é o instrumento principal da política monetária. Então, se ele tenta controlar o câmbio, ele perde o controle sobre a taxa de juros. Então, ele deixa de controlar o câmbio para poder ter o controle sobre a taxa de juros, tá? Bom, mas aqui, no fim das contas, uma valorização acaba estimulando as importações e aí o que vai acabar ali controlando a inflação, ok? Neste caso aqui, livre, certo? E com uma taxa de uma taxa inicial desvalorizada que estimulasse exportações, mas depois ela se valoriza. E aí fica ali, né, no livre funcionamento, ela valoriza, depois desvaloriza e assim vai. É o que acontece aqui. Então ela valoriza, vai estimular as importações. Aí o saldo da balança comercial vai ficar negativo, ok? Bancos e importadores vão passar a demandar muitos dólares.
mas o Banco Central não vai ofertar esses dólares para eles, ok? O Banco Central não vai ofertar essa carência de dólares aqui, para poder pagar as importações. Então, os importadores vão aos bancos. Como o Banco Central não está ofertando, os bancos vão ter uma certa restrição a ofertar tudo isso aqui. Vão ofertar uma parte, mas os bancos vão pensar assim, eu também não posso ficar sem dólares, ok? Porque esses dólares acabam indo para alguém lá no exterior, alguma firma no exterior. Então, como há um excesso de demanda de dólares, a gente vai ter a desvalorização, ok? E aí se inverte, né? Você vai ter aumento das exportações, aumento da inflação, e aí a gente volta para o caso aqui de cima. Então fica essa questão livre aí, essa flutuação aí no mercado, ok? Então a flutuação fica sendo a do câmbio e não a dos juros, ok, gente? Certo? Mas aí vocês perguntam assim, mas há maneiras de, se essa taxa de câmbio, foi o que eu falei, né? Então, o Banco Central, apesar de dizer que a taxa de câmbio é livre e tal, mas ele esporadicamente interfere, e o nome disso, na verdade, é taxa de câmbio suja, né? Então, por que que ele faz essa taxa de câmbio suja? Porque às vezes essa valorização aqui pode ser excessiva, ou essa desvalorização aqui pode ser excessiva. E ele não quer isso, isso também é ruim, tá? Para a economia, ok? Porque a gente fala aqui, parece uma coisa automática, né? Valorizou, depois desvalorizou, mas nem sempre assim ocorre assim tão rapidamente. Às vezes valoriza e demora a desvalorizar e vice-versa. Então, às vezes o Banco Central não quer que isso ocorra de forma excessiva. Então ele tem outras estratégias, tá? Para quê? Para atuar aqui sobre o excesso de reserva ou falta de reserva, sem necessariamente atuar com essa opção mais clássica, né, que vocês conhecem, dele entrar no mercado comprando ou vendendo dólares. Então, se ele fosse atuar da forma clássica, ele teria que entrar aqui comprando esse excesso de dólares e aqui vendendo esse excesso de dólares. Mas aí o que acontece? Se ele faz isso, a gente volta para o caso anterior, ok? Volta para esse caso onde o câmbio era fixo ou tem algum grau de rigidez, que a gente vai ver na aula específica de regime de metas cambiais. Todos os tipos, tá, gente? Então ele não quer isso, ele quer manter livre. Então ele só interfere esporadicamente quando há ali um excesso de valorização ou desvalorização. Normalmente, atualmente, sempre na desvalorização, tá? Então, ele deixa de atuar ou atua menos dessa forma mais clássica, vamos assim dizer, comprando e vendendo dólares, e passa a usar outras duas estratégias. Uma, ele pode tirar esse excesso de dólares ou colocar dólares no excesso de demanda através da compra e venda lá com títulos públicos, tá, gente? Com títulos públicos, ok? Então, na verdade, assim, se ele vem aqui para o exportador que está com excesso de dólares e oferece um título público, independente lá do seu indexador, né? Ele oferece para o exportador, olha, fica com esse título e me dá esses dólares. Por que que isso não transforma isso aqui numa taxa de câmbio fixa? Exatamente porque ele não está mexendo na liquidez, né? Ele vai pegar esse excesso de dólares e os exportadores ou os bancos vão ficar com títulos e não reais. Então aí ele não mexeu na base monetária, ok? Então esse que é interessante. Só tem um problema, né? Aí qual é o problema que o Banco Central depois descobriu disso? É que isso vai elevando ali a dívida mobiliária ali do governo, né? Ok? E dependendo do indexador, isso pode também elevar o custo da dívida pública ali ao longo do tempo. Então isso tem um limite, né? Um limite que é o limite do endividamento mobiliário do governo, né? Em títulos, ok?
Então, esse era o limite dado para esse tipo de política. Então, quando chegava no limite, e aí, o que fazer? Se a moeda desvaloriza demais, você quer retirar esses dólares com títulos, mas aí ela continua se desvalorizando, desvalorizando, o Banco Central vai colocando títulos, aí chega no limite e fala, agora também não dá para comprar com títulos. Se eu passar a comprar com moeda, aí eu abro mão do câmbio livre e volto para alguma rigidez cambial. Então utiliza ele utiliza a terceira estratégia, que é o chamado swap ou swap cambial reverso, que a gente vai detalhar também na última parte dessa aula 4. Então, na verdade, o que ele faz? Para não dar nem título e nem reais, ele oferece um contrato de swap. Swap, no mercado financeiro, é troca, né? Troca de rentabilidade, né? Então, se você tem um título que está rendendo a uma taxa de juros e eu tenho uma ação, né? Eu posso pegar essa ação, eu acho que ela não vai... Ela vai ter um risco, pode até ter um maior rendimento, mas vai ter um risco. Eu estou com medo desse risco, eu transfiro, troco, eu faço um contrato com outra pessoa que eu fico com a rentabilidade dela dos juros, de repente um juros pré-fixado, garantido, e ele fica com esse risco aí, mas de ganhar mais dinheiro, mais juros em cima dessa ação. Então isso que é swap, né, em linhas gerais, então ele faz aí atualmente chamado swap cambial reverso, que é o seguinte, ele compra dos bancos. Então vamos lá, normalmente, às vezes, o que acontece? Em vez de lidar diretamente com moedas, por exemplo, importadores que precisam pagar alguma coisa no exterior com dólares, eles estão com medo, por exemplo, de pagar muito caro. Então hoje, por exemplo, a taxa de câmbio, vamos botar aí R$ 4 por $1, né? Há algum tempo que não está assim, né? Mas vamos botar R$ 4 por $1, se eu comprar uma máquina lá de 100 mil dólares, ela vai custar para mim, na verdade, R$ 400 mil, ok? Mas e se o câmbio subir para 5, né? Então ela vai custar mais caro em reais para mim. Então eu vou no banco, eu faço um contrato de câmbio prévio para me proteger contra qualquer oscilação do câmbio. Mas é claro, caso a taxa de câmbio vá a 3,50, aí o banco é que ganha, né? Aí o banco vai ganhar, tá? E, enfim, aí o banco ganha. Então o banco joga nisso, de repente a taxa de câmbio valorizar e ele ganhar, mas a importadora fica ali garantida ali com a taxa de câmbio e não vai pagar mais caro por isso. Então é um contrato. Então o que o governo, né, o Banco Central passou a fazer? Bom, vem cá, me dá esse contrato para mim, eu fico com esse risco cambial e ele dá um título, né, indexado, a Selic, tipo a LFT em troca, né? Normalmente é LFT mesmo. Ele dá a LFT para o banco, uma LFT para o banco, e fica com esse título, né? Então, na verdade, ali aí nem ocorre impactos lá no mercado cambial. Então, por quê? Porque você, só lá no fim do contrato é que realmente alguém vai ter que pagar os juros, né? Os juros, tá bom? Então, é isso. Então, o governo fica com risco cambial, o Banco Central fica com risco cambial, o banco fica com o rendimento da Selic, ok? E o importador, ele vai pagar lá uns juros já definido naquele contrato inicial, ok? Então é isso, aí é uma outra forma de atuação que você acaba não mexendo em nenhum dos dois mercados, ok? Só que também tem um limite, tá, gente? Tem um limite porque ele está colocando aqui também, acaba colocando títulos aí, de qualquer forma ali, a LFT, né? Então, mas é uma outra estratégia, ok? Ele fez isso, na verdade, porque nessa estratégia aqui inicial, né, dos títulos, ele estava lançando muitos títulos indexados à própria taxa de câmbio, tá? E isso causou um problema que quando a taxa de câmbio desvalorizava, aumentava aí o custo da dívida pública, tá, gente? Então ele passou a fazer esse swap cambial reverso para evitar lançar títulos indexados à taxa de câmbio. Tanto que eu mostro na aula anterior
que quase não há mais títulos indexados à taxa de câmbio no mercado, ok? Então agora, só que agora ele passa a lançar mais LFT, que na verdade o custo dessa dívida ele controla, né? Ele está controlando. O problema é que no momento de controlar a inflação, como está atualmente, a inflação vem aumentando, ele precisa aumentar os juros, ele está aumentando o próprio custo da dívida pública, né? Mas aí é um outro assunto com relação aí à LFT, tá bom, gente? Bom, hoje a gente fica por aqui, né? Espero ter contribuído aí com conhecimento, né, de vocês e tal. E na próxima aula aí a gente vai fechar, tá? Com essas questões aqui de operacionalidade da política monetária. Aí agora sim, tudo que a gente viu aqui nas três partes anteriores, a gente vai utilizar nessa aula de operacionalidade da política monetária. Tá bom, gente? Então, um forte abraço a todos e até a próxima aula.